Olá pessoal, nós estamos com mais uma notícia aqui com o Newton Saúde e Ciência. Uma notícia injeção letal na UTI. Técnicos de enfermagem são presos por mortes no DF. Ou seja, nós técnicos de enfermagem já não somos tão valorizados, né? E pelo que eu entendo desse caso que aconteceu agora, teve um rapaz que explicou que foi por conta do plantão que ele estava obtendo um plantão muito extenso, o que não justifica a morte de 3 pessoas por injeção letal. Se eu não me engano, também parece que foi por causa de produto químico que são usados em higiene. E parece também que ele entrou, fez um hack lá, que ele entrou no sistema e conseguiu fazer uma modificação no sistema que faz com que as prescrições médicas, ele fez prescrições médicas, no caso, falando que era um tipo de medicamento, mas que continha esse medicamento aí, que quando chegava lá pro paciente, ele pegava, modificava isso, então dentro do sistema, para dizer que era uma medicação, mas não era. Era esse tal de medicamento aí fake que a pessoa tomava e não voltava mais para contar a história, para dizer o que aconteceu, né? Então vamos ler aqui a notícia. Injeção letal na UTI. Técnicos de enfermagem são presos por mortes no DF. Funcionários teriam sido responsáveis por pelo menos três mortes no hospital em Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. O caso já está sendo investigado pela polícia. Tá aqui os técnicos, né, de enfermagem. Os 3 suspeitos teriam matado pacientes em hospital em Brasília. Aqui não fala quais são os pacientes. 3 técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil, suspeito de assassinar 3 pacientes da UTI. Segundo a investigação, os suspeitos aplicavam medicamento de forma irregular na veia dos pacientes, em um caso que o principal investigado teria injetado desinfetante com uma seringa por mais de 10 vezes em uma das vítimas. As vítimas são João Clemente Pereira, de 63 anos, meu pai. Miranda Pereira da Silva, de 75 anos, e Marcos Moreira, de 33, o mais novo, né? No caso. Cara, isso aqui realmente eu não sei o que esse pessoal que estão formando esse povo desses novos técnicos de enfermagem aí estão passando para esse povo aí, porque isso aqui na história todinha, desde quando aconteceu a história realmente de precisar de técnico, isso nunca realmente aconteceu. A não ser como recentemente que aconteceu aqui, de um caso que aconteceu com médica, né? Com a médica pegar e passar uma prescrição, no caso, né? E a técnica pegou, fez essa prescrição médica, entendeu?
por culpa da médica, entendeu? Por culpa da médica que passou o medicamento errado. Aí sim, ela causou a morte da criança? Causou. A técnica causou a morte da criança? Causou. Mas, porém, ela não teve parcialmente uma culpa. No caso, ela pegou e aplicou porque estava na prescrição. Então, provavelmente, a médica tem que ser interrogada. E também quem tem que ser interrogada é também a técnica de enfermagem. Porém, não tem uma culpa, entendeu? Porque também não tinha intenção de matar a criança. E pelo que eu vi na reportagem desse caso aí, os pais realmente entenderam, entendeu? Porque a técnica foi super atenciosa com os pais. Os pais questionaram a técnica por que passar esse tipo de medicamento. A técnica perguntou também para a médica, mas a médica realmente pegou e mandou fazer isso na criança. Já esse caso aqui, na história mesmo dos técnicos de enfermagem, nunca aconteceu. Já aconteceu sempre de ter uma técnica ter passado a medicação errada. Agora, de causar morte por causa de detergente, sei lá o que, desinfectante no caso, isso realmente nunca aconteceu. E foram causadas 3 mortes intencionalmente, entendeu? Não foi caso de errinho assim, erro médico, erro por exemplo, de pegar e errar uma medicação. O que acontece realmente com um técnico de enfermagem e o que acontece com o médico. Só que com o médico ele tem que realmente saber o que ele está passando. Não que o técnico não tenha um estudo, ele tem um estudo de farmacologia, mas ele realmente precisa saber, o médico realmente precisa saber o que ele está passando para ele passar para os outros profissionais de saúde. Nesse caso, aí realmente foi intencionalmente a morte dessas 3 pessoas que foram do João Clemente, né, de 63 anos, Miranda Pereira da Silva, de 75, e Marcos Moreira, que é o mais novo, de 33. Vamos ver aqui um vídeo aqui, no caso, falando um pouco mais sobre a respeito disso. Colocaram alvejante na veia de uma idosa que estava internada na UTI. Os 3 técnicos trabalhavam no Hospital Anchieta, que fica em Taguatinga, no Distrito Federal. São responsáveis por pelo menos 3 ocorridas ali no hospital. Aconteceram entre novembro e dezembro de 2025. As vítimas que já foram confirmadas tinham de 33 a 75 anos. Mas a polícia acredita que pelo menos 10 acontecidas no hospital tiveram a responsabilidade desses técnicos. Um dos técnicos tinha 24 anos e ele aplicava propositalmente medicações que causavam parada cardiorrespiratória nos pacientes. Olha aí, 25 anos. 25, né? Cara, não dá para entender uma coisa dessa, entendeu? Realmente ele queria provocar a morte dessas pessoas, porque nós temos um preparo, entendeu? Não dá para dizer que nós não estudamos 2 anos, entendeu? Para quando chegar, se formar e fazer uma cagada dessa aí que aconteceu no caso. De acordo com a polícia, ele invadia os computadores do hospital, prescrevia medicações indevidas, ele mesmo pegava essa receita que ele fez indevida e aplicava as medicações nos pacientes. Os 3 técnicos foram presos e esse técnico de 24 anos foi interrogado na delegacia e perguntado por que ele fazia isso. No depoimento, primeiro ele disse que os plantões estavam muito exaustivos e ele queria vingar de alguma forma por isso, pois ele falou que ele queria aliviar a dor dos pacientes que estavam sofrendo. O depoimento dele não cola muito
muito, porque uma das vítimas estava super bem, sem risco de vida, tinha ido ao hospital somente por uma constipação intestinal. O inquérito vai ser instaurado ali nesse hospital para poder verificar se houve outras vítimas da mesma forma que esses 3 que já são confirmados. Eles vão analisar mais a fundo porque uma das pessoas trabalhava na UTI neonatal. Conta aqui pra mim se você ficou sabendo disso.